Olá, turma! Então, só para dar continuidade ao nosso assunto de hoje, a gente vai conhecer agora os tipos de fórmulas que podem aparecer nas ligações covalentes. Isso serve também para os outros tipos de ligações, tá? A gente tem a fórmula molecular, a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural. O que significa cada uma delas? Vamos lá para a gente conhecer. A fórmula molecular, ela mostra basicamente a molécula, né? Como essa molécula está estruturada. Eu coloquei aqui a molécula da água, que eu considero ser a molécula mais conhecida por todos, né? H2O. Quem nunca ouviu falar em H2O, né? Agora, o que significa H2O? Significa que essa molécula tem em sua composição química 2 átomos de hidrogênio, ok? Por quê? Porque esse númerozinho, ele sempre vai acompanhar o elemento que o antecede. Então, são 2 átomos de hidrogênio. E oxigênio? Oxigênio é só um. Mas, como um a gente normalmente não representa, a gente não escreve, então fica errado colocar H2O1. Então, a gente simplesmente não escreve número nenhum, ok? Toda vez que não tiver número nenhum, significa que aquele átomo aparece uma vez só. Então, na fórmula H2O, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Essa é a fórmula molecular. Como que seria a fórmula estrutural do H2O? Na fórmula estrutural, a gente vai fazer igual a gente aprendeu na semana passada com a ligação iônica. A gente vai colocar o símbolo do átomo, H, a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Ou seja, como é que a gente vai descobrir essa quantidade de elétrons? Vou precisar fazer distribuição eletrônica? Não. É só lembrar da dica que eu dei semana passada. Se você olhar na tabela periódica, você vai ver que o hidrogênio ele tem 1 elétron na última camada porque ele está na coluna 1A. A mesma coisa o outro hidrogênio. Professora, e o oxigênio? O oxigênio está na coluna 6A, por isso ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada, ok? E aí o que a gente faz? A gente escreve o símbolo do elemento químico e geralmente a gente usa bolinhas ao lado desse símbolo para representar a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. No caso do hidrogênio, 1 elétron, eu representei aqui com a bolinha vermelha. Oxigênio, 6 elétrons, eu representei aqui com a bolinha laranja. E o hidrogênio, 1 elétron também. Qual é a característica da ligação covalente? Na ligação covalente, existe um compartilhamento de elétrons. Compartilhar não significa doar, não é uma coisa definitiva. Por exemplo, se um elemento, como é o caso do hidrogênio, tem 1 elétron, deixa eu só colocar o hidrogênio para vocês aqui, hidrogênio com 1 elétron. Lembra que eu falei na aula passada que o hidrogênio ele é um grande invejoso do hélio, ou seja, o hidrogênio ele precisa de 2 elétrons para ficar estabilizado. Então, olha o que acontece. Como o oxigênio vai emprestar 1 elétron para o hidrogênio, que é esse que eu envolvi de azul, o hidrogênio tem 2 elétrons e está estabilizado. E o outro hidrogênio? Vamos ver do outro lado. A mesma coisa. Olha lá, hidrogênio com 1 elétron, agora com 2 elétrons ficou estabilizado. O que acontece com o oxigênio? O oxigênio já tem 6. Para estabilizar, precisa de 8. Então, 6 mais 1, 7, mais 1, 8. Significa que todo mundo está estabilizado. Então,
para formar a molécula da água, eu tenho um oxigênio e 2 hidrogênios. Por isso, H2O, ok? Existe uma terceira forma de representar isso, que é a fórmula estrutural. A fórmula estrutural é bem simples e geralmente a gente faz depois que a gente constrói a fórmula eletrônica. Na fórmula estrutural, eu não vou colocar bolinha, eu não vou colocar nada. Eu vou colocar apenas o símbolo dos elementos químicos e os traços que representam as ligações covalentes, ou seja, o compartilhamento de elétrons. É importante lembrar que em cada extremidade dessa é como se existisse aqui, ó, um par de elétrons. Então, um par aqui, outro par aqui, ok? Não podemos esquecer que o hidrogênio, apesar de estar lá no grupo 1A, ele nunca vai doar elétrons, ou seja, o hidrogênio não participa de ligação iônica, porque na ligação iônica o elemento químico perde elétron. E isso não é interessante para ele, porque ele só tem um elétron no total. Se ele perder esse único elétron que ele tem, ele some, tá certo? Então, se um hidrogênio quisesse ligar a mais um hidrogênio, formando aqui, ó, a fórmula molecular H2, o que eles vão fazer? Vamos lá, vamos olhar. Eles vão fazer exatamente isso. Eu tenho aqui um hidrogênio com um elétron, outro hidrogênio que também tem um elétron, e eles vão compartilhar. Compartilhar significa emprestar. Um hidrogênio empresta elétron para o outro, ok? Se a gente perceber, os dois ficam estabilizados. Ó, vamos olhar com detalhes aqui. Ó. O primeiro hidrogênio ficou com 2 elétrons, o segundo hidrogênio também. Como seria a fórmula estrutural? H e um tracinho simples no meio, representando as duas ligações, certo? Mais um exemplo de uma substância que também é muito falada, que é o gás carbônico, muito conhecido pela sua fórmula, que é o CO2. O gás carbônico ele é formado por um carbono. Lembra que quando é um, a gente não escreve nada, ok? E 2 átomos de oxigênio. Então, eu tenho um carbono, 2 oxigênios. Como seria a representação, a fórmula eletrônica do CO2? Coloquei aqui uma representaçãozinha para gente. Se vocês olharem na tabela periódica, o oxigênio está na coluna 6A. Significa que ele tem 6 elétrons na última camada, como eu representei aqui. O outro oxigênio também com 6 elétrons na sua camada de valência, que é a última camada. E o carbono? O carbono tem 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Eu representei de vermelho para dar um destaque melhor, tá certo? O que a gente percebe? Para que esses elementos fiquem estabilizados, eles precisam cumprir a regra do octeto. Que diz a regra do octeto que o elemento químico fica estabilizado quando tem em sua camada de valência 8 elétrons, ok? Então vamos prestar atenção. O oxigênio tinha antes, ó, 6 elétrons. Vou colocar aqui um 6 entre parênteses. Como ele pegou emprestado 2 elétrons do carbono, se a gente isolar esse oxigênio, a gente vai perceber que ele tem agora 8 elétrons. São os seus elétrons e mais 2 que vieram do carbono, certo? Beleza? Esse oxigênio está estabilizado. Mas e aí? E o outro oxigênio? O outro oxigênio tem 6 elétrons também. Vai pegar 2 elétrons emprestados do carbono e também fica estabilizado, ó. Tá lá, 6 elétrons com mais 2 que pegou emprestado, faz 8. Maravilha! E o carbono? Vamos ver se o carbono já estabilizou.
O carbono tem seus 4 elétrons, 1, 2, 3, 4. Pegou mais 2 aqui emprestado, mais 2 aqui emprestado, ficou com um total de 8 elétrons. Então, o carbono inicialmente tinha 4, arrumou mais 4, ficou com 8. E esse outro oxigênio que tinha 6, arrumou mais 2, ficou com 8 também, ok? Agora, para encerrar, como que seria a fórmula estrutural do CO2? Carbono no meio. Geralmente, a gente coloca sempre no meio aquele elemento que está sozinho. CO2 eu tenho um C e 2 Os. Então, eu ponho um O de cada lado, C no meio, ok? Essa é a forma correta de representar. Entre o carbono, aqui, ó, e o oxigênio, existem 2 ligações, uma aqui embaixo, outra aqui. Essas 2 ligações eu representei aqui com 2 traços, ó, 1, 2. A mesma coisa acontece do outro lado, 2 ligações. Se vocês perceberem, o carbono está no meio, tem 2 ligações para um lado, 2 ligações para o outro. Foi isso que eu representei aqui, ó. Carboninho no meio, 2 ligações para cada lado e os oxigênios nas extremidades. Certinho? Para encerrar, eu coloquei um exemplozinho aqui para a gente fazer junto, para vocês começarem a pegar o jeito. É o N e o H. Nesse exercício, eu não disse quantos N's nem quantos H's a gente vai utilizar. E eu também não coloquei resposta aqui, porque eu quero ir fazendo junto com vocês, tá certo? Como é que a gente vai adivinhar quantos elementos a gente vai usar? Primeiro, a tabela periódica vai ser a nossa maior aliada sempre, tá certo? Primeira coisa que eu vou fazer, quando eu olho na tabela periódica, eu percebo que o elemento N, que é o nitrogênio, está na família 5A. Significa que ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na última camada. 5A, 5 elétrons. O outro elemento é o hidrogênio, que todo mundo já sabe, tem 1 elétron apenas, porque ele está lá na coluna 1A, tá certo? O que a gente vai fazer? Todo mundo já sabe, o hidrogênio precisa de mais um elétron, porque ele fica estável com 2. Então, eu vou ligar aqui, ó, o hidrogênio e o nitrogênio. O hidrogênio tá ok? Tá, beleza, não preciso mais fazer nada com ele. Agora, presta atenção no nitrogênio. Quantos elétrons esse nitrogênio tinha? Tinha 5, conseguiu mais um, ficou com 6. Mas para ficar estável, ele precisa atingir 8 elétrons. Significa que vai acontecer o quê? Vai entrar mais um hidrogênio aqui nessa brincadeira, com o seu elétronzinho. Se entrar mais um hidrogênio aqui, esse hidrogênio empresta o seu elétron para o nitrogênio. Percebam que o H está estabilizado, assim como o primeiro. E o N, vamos contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, mais um emprestado 6, mais outro emprestado 7. O N está estabilizado? Não. Então, quem vai aparecer aqui? Outro hidrogênio para salvar a situação. E aí, ó, todo mundo já sabe, acontece uma ligação. Vamos ver se ficou ok para todo mundo? Os H's todos têm 2 elétrons e o N, seus 5, mais um 6, mais um 7, mais um 8. Então, só para terminar, fala para mim, como vai ficar essa fórmula molecular? Quantos N's eu usei? 1. Então, eu deixo aqui vazio.
Quantos Hs eu usei? 1, 2, 3. Então, H3. Esse aqui é o NH3, ok? E como seria a fórmula estrutural? Igualzinho isso aqui. Um H, um N, mais um H e um H aqui em cima. Quantas ligações tem entre o N e os Hs? Uma aqui, uma aqui, uma aqui. Prontinho. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, continuo aqui à disposição de vocês. É só falar.